Como você já sabe, toda terça-feira o nosso convidado especial aqui no BDL é o delegado Nilson Diniz, que trabalha aqui na Delegacia da Polícia Civil da cidade de Paranaguá e que é especialista em segurança pública. Doutor, não nesse caso específico, mas falando sobre casos de desaparecimento, como a Polícia Civil trabalha para tentar solucionar o caso e encontrar a pessoa desaparecida? Muito bom dia e, como sempre, seja bem-vindo aqui ao BDL. Obrigado, Pierre. A primeira coisa que deve ser feita a partir do momento de um desaparecimento é ser confeccionado o boletim de ocorrência. Existe aquela ideia de que você deve esperar 24 horas, mas não é verdade. Você tem que registrar imediatamente, porque às vezes algumas diligências preliminares podem evitar até um homicídio. Dizem que você espera 24 horas porque a grande maioria dos desaparecimentos são solucionados nas primeiras 24 horas, a pessoa reaparece, então não seria caso de uma confecção de um registro policial. Então fica aquela ideia de que você tem que esperar um pouco, mas esse esperar um pouco pode comprometer o caso. Às vezes um desaparecimento migra para um homicídio, acontece muito nessa guerra entre organizações criminosas. Primeiro a pessoa desaparece, ela acaba sendo levada aos níveis, aos integrantes da organização de maior nível hierárquico e acaba sendo decidido pela morte dela. Então, não estou falando que é esse caso, mas eu estou falando que às vezes acontece isso aqui em Paranaguá. Então, se você fica esperando para comunicar o desaparecimento, você não consegue evitar um homicídio. Pois é, de certa forma a família até assim que soube, inclusive através da imprensa, do desaparecimento, a família veio de Sarandi, confeccionou um boletim de ocorrência lá, veio aqui para o litoral do estado em busca, nesse caso específico, de reencontrar o Claudemir. Mas é claro, a pergunta aqui para o Nilson Diniz foi de um modo geral do trabalho da Polícia Civil. Agora, doutor, falando sobre violência aqui no litoral paranaense, infelizmente tivemos mais um caso de homicídio aqui na cidade de Paranaguá, aconteceu ontem à noite. Fala mais sobre esse homicídio no bairro Labra, aqui na cidade de Paranaguá, e como a Polícia Civil já está trabalhando para solucionar o caso. Como eu mencionei para você na semana passada, PR, o Labra é uma região também que há disputa entre organizações criminosas pela predominância no tráfico de drogas. Pelo que já coletamos de indício, já na investigação preliminar, ficou evidente que se trata dessa linha, tá? A Polícia Civil, semana passada, realizou uma ação no bairro Santa Cecília, já com o intuito de reprimir as organizações criminosas. Nós temos outros bairros que se encontram em nosso planejamento para que também seja realizado esse tipo de ação, para evitar, para combater, para não deixar essa organização crescer ao ponto de que aumente o número dos homicídios. Agir antes. A Polícia Civil é um órgão repressor, ela atua depois da prática do crime. Nesse momento, estamos realizando também uma atividade preventiva. Vamos atuar lá na origem para que não haja a disputa efetiva e para que não haja, consequentemente, o homicídio. Agora, doutor, já não é segredo, o Paranaguá, de fato, tem uma disputa de facções criminosas. Você é natural do Rio de Janeiro, você tem uma experiência muito grande em torno disso e guardadas as gigantescas proporções, porque a gente está falando de uma cidade com milhões de habitantes e aí a gente traz para a nossa realidade, que é Paranaguá, que tem 160 mil aproximadamente habitantes. Guardada essa diferença enorme populacional e também até mesmo de força dessas facções, Paranaguá hoje vive uma situação que lembra o Rio de Janeiro na disputa por pontos de vendas de drogas. Você acredita que existe de fato uma guerra entre facções aqui na cidade de Paranaguá? PR, é muito bom também deixar claro, o Rio de Janeiro ele sofreu com anos de omissão do Estado. Ou seja, o Estado permaneceu inerte diante a chegada dessas organizações criminosas. Chega um ponto que ela adquire tamanho grau de complexidade, tamanha estabilidade, que já fica muito mais oneroso para o Estado combatê-la. Paranaguá hoje vive um problema pontual. 2 ou 3 organizações aí disputando o domínio do tráfico de drogas. É o momento em que os órgãos de segurança pública, o Estado, o município, eles têm que atuar firme para que não aconteça dessas organizações ganharem espaço no nosso território. E é isso que a gente está fazendo. Nós não vamos deixar Paranaguá virar um novo Rio de Janeiro. A polícia hoje está trabalhando ininterruptamente para mapear essas organizações e não deixar que esse poder organizacional cresça. Não acredito que chegue a esse ponto, tá? Porque já demonstramos que o Estado aqui ainda é muito mais organizado que essas pseudas organizações criminosas, As nossas ações estão sendo efetivas para reprimir esse tipo de problema. Essas organizações criminosas atuando na cidade de Paranaguá, elas têm também uma atuação aqui nas demais cidades do litoral?
Sim, obviamente. Hoje essa disputa, inclusive, engloba todo o nosso litoral e Santa Catarina. Né? A disputa realmente nós já temos convicção que é uma organização de Santa Catarina buscando espaço no nosso litoral. Obviamente é fluxo de entrada de droga, né? É o trajeto realizado. Então, em busca da melhora da logística, do abastecimento de droga naquele estado, eles estão buscando também pontos estratégicos no nosso município e em todo o litoral do Paraná. Inclusive, a gente bate muito nessa tecla que alguns dos vários homicídios que aconteceram aqui no litoral do estado, praticamente quase todos, né? Eles são ligados à guerra, à facção, à briga dessas facções criminosas. O senhor acredita que pode ser que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente tenha mais homicídios ligados a essa batalha entre essas facções? É difícil dizer isso ainda para você, Pierre, mas com as medidas que a polícia está tomando, a tendência é que esses homicídios diminuam. Nós estamos impedindo o crescimento dessas organizações. Essas organizações, elas se preocupavam uma com as outras. Agora elas estão se preocupando com o Estado também. Não que elas não se preocupassem, mas estão se preocupando de uma forma mais efetiva, porque os integrantes dessas organizações estão sendo presos. Prendemos 2 semana passada no bairro Santa Cecília, prendemos outro que era um indivíduo de extrema periculosidade, de uma dessas organizações, nós prendemos na Serraria do Rocha, que é provavelmente, eu não vou dizer com convicção que eu não posso fazer uma antecipação de culpa, mas é suspeito de muitos homicídios, então foi uma prisão de extrema importância e é um golpe muito severo nessa organização criminosa. A Polícia Civil está trabalhando para aplicar novos golpes dessas organizações para não deixar que realmente elas cresçam no nosso município. Essas organizações criminosas atuantes aqui no litoral paranaense, elas têm um poderio bélico considerável? Elas têm armamento pesado? Quando vocês realizam essas prisões e essas operações que a Polícia Civil realiza com frequência aqui na cidade de Paranaguá, no litoral do estado, vocês percebem que são facções organizadas que contam com armamento pesado? Sim, Pierre, elas contam com armamento pesado. Só que muita gente tem aquela falsa ideia de que o bandido está mais armado que a polícia. Cara, para você desestabilizar o crime, você não precisa de armamento. O armamento você precisa para proporcionar uma reação imediata, para reagir a uma agressão injusta. Mas com um trabalho de inteligência bem feito por uma polícia judiciária, nós vamos conseguir desarticular as organizações criminosas e, na grande maioria das vezes, sem realizar um disparo. Então, isso não me preocupa. Obviamente, a polícia tem que estar equipada de modo a reagir a uma agressão injusta por parte dessas organizações. Isso não se discute. Nós temos hoje uma polícia militar equipada, uma guarda civil também equipada, polícia civil pronta para reagir, para o enfrentamento. Mas essa não é a intenção, porque no enfrentamento pessoas inocentes podem morrer. Então, nosso objetivo é realizar um trabalho de inteligência muito forte para que a gente consiga desarticular essas organizações sem realizar disparos de arma de fogo. Agora, doutor, além desse trabalho de inteligência, você acredita que trabalhar de forma integrada com a Guarda Civil Municipal, com a Polícia Militar e demais órgãos de segurança é fundamental para combater o crime organizado? Sim, a segurança pública ela é una e indivisível. Você não pode encarar a segurança pública como serviço prestado pela Polícia Civil, dissociado da prevenção realizada pela Guarda Civil e Polícia Militar. Né? Eles têm informação, eles estão na rua, as informações que a Polícia Civil precisa. Então, esse trabalho tem que ser muito integrado para a gente ter sucesso no combate à criminalidade. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Litoral dessa terça-feira. O aguardo na terça-feira da semana que vem. Que seja uma semana de paz. Amém, tomara. Espero que volte aqui e que a gente não tenha homicídio para conversar na próxima semana.